talvez começar a falar um pouquinho sobre a equação de Pell, senão a gente fala na aula que vem. Como eu falei, essa vai ser uma aula meio curta, às 3 horas a gente para que vai ter essa provinha de geometria. Bom, a gente estava falando de frações contínuas, né, nas últimas 2 aulas. De novo, só recapitulando muito rapidamente, frações contínuas são um jeito de escrever números reais. Assim, né? Onde esses AN são todos inteiros. E, de fato, os AN são inteiros positivos para todo N maior ou igual a 1. Só a parte inteira, que é o A0, pode ser eventualmente negativo ou zero, mas todos os outros são positivos. De fato, o A0, por definição, é a parte inteira de alfa, né? É um inteiro tal que A0 menor ou igual a alfa menor que A0 mais 1. A gente, a partir daí, define alfa 1 como sendo... Bom, se alfa for inteiro, a gente para, né? Se não, a gente definiu alfa 1 como sendo o inverso do que sobra, quer dizer, é 1 sobre alfa menos A0, que é um número maior que 1. E a partir daí, dado alfa n maior que 1, você define AN como sendo a parte inteira do alfa n. Se o alfa n for igual a n, a gente para. Se não, a gente define alfa n mais 1 como sendo 1 sobre alfa n menos AN. Isso é sempre maior que 1. E a gente volta para cá. O AN mais 1 vai ser a parte inteira do alfa n mais 1 e assim por diante. Então, a gente tem essa igualdade que o alfa n é AN mais 1 sobre alfa n mais 1. E o alfa é A0 mais 1 sobre A1 mais etc. Mais 1 sobre AN mais 1 sobre alfa n mais 1. A gente tem igualdade assim. Em geral, a gente representa essas frações contínuas desse jeito. A0, A1, alfa n mais 1. E a gente tem um exemplo importante para a aula de hoje, que é a razão áurea, né? 1 raiz de 5 sobre 2. Bom, isso aqui a gente representa com A0, A1, A2, 3 pontinhos, né? Você tem uma fração contínua infinita, ou que você não sabe o tamanho. Bom, isso aqui é a razão áurea, né? Aproximadamente 1,618, alguma coisa assim, né? Mas em frações contínuas, bom, isso satisfaz essa igualdade aqui. Ele é 1 mais o inverso dele mesmo. E, portanto, ele é 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais etc. Quer dizer, a fração contínua dele só tem uns. E tem infinitos uns, né? Que aqui você tira a parte inteira, que é 1, inverte, vai dar ele mesmo de novo. Tira a parte inteira, que é 1, inverte, vai dar ele mesmo de novo, e assim por diante, né? Bom, a gente provou uma série de coisas, em particular uma fórmula exata para o erro alfa menos Pn sobre Qn. Pn sobre Qn é a enésima aproximação que vem da fração contínua, né? Pn sobre Qn é esse número racional aqui, A0, A1 até AN, né? O Pn e Qn são inteiros, obviamente. O Qn é positivo. O MDC do Pn e do Qn é 1. E o alfa menos Pn sobre Qn, a gente provou uma fórmula exata para o erro, que era 1 sobre alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1 vezes Qn. Entendeu? É a fórmula exata para o erro. A gente provou o seguinte fato, que para qualquer n natural, o erro da aproximação de alfa por Pn sobre Qn é menor que 1 sobre 2 Qn ao quadrado, ou o erro é sempre menor que 1 sobre Qn ao quadrado, sempre menor que o inverso do quadrado do denominador. Mas pelo menos uma entre cada 2 aproximações consecutivas tem erro
menor que a metade do inverso do quadrado do denominador, né? E a gente provou na aula passada uma espécie de recíproca desse resultado, que diz o seguinte: se P e Q são inteiros, Q é positivo, e se o erro da aproximação de alfa por P sobre Q for menor que o inverso, que a metade do inverso do quadrado do denominador, então P sobre Q tem que vir da fração contínua. Para algum n, quer dizer, o P sobre Q tem que ser Pn sobre Qn para algum n natural. Então, pelo menos metade das aproximações que vêm da fração contínua são realmente muito boas nesse sentido aqui, e qualquer aproximação realmente muito boa tem que vir da fração contínua, quer dizer, as aproximações que vêm da fração contínua são as melhores aproximações possíveis do alfa por números racionais. Então, não é surpresa que essas aproximações muito boas do π, por exemplo, né? Você tem π, você tem essas aproximações racionais muito boas, 22 sétimos, que é 3,14285C. E tinha aquela outra que a gente tinha falado, né, há 2 aulas atrás, que é o 355 sobre 113. Bom, o π menos 22 sétimos. A gente viu que era menor, em particular, do que 1 sobre 700, né? Mas, em particular, é menor que 1 sobre 2 vezes 7 ao quadrado, né? Que dá 98, isso aqui. Então, o π menos 355 sobre 113 também, né? Isso aqui é menor que 1 sobre 3 milhões até. Mas, em particular, é menor que 1 sobre 2 vezes 113 ao quadrado, que dá uns 20 mil e pouco. 20 e poucos mil, né? Então, essas duas aproximações têm que vir da fração contínua, de fato vem, né? A fração contínua de π é 3 mais 1 sobre 7 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 292, mais etc. E, de fato, 22 sétimos a gente viu que era o P1 sobre Q1, né? 3 mais 1 sétimo já dá 22 sétimos. E o 355 sobre 113 é o que a gente obtém parando aqui. É 3 mais 1 sobre 7 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 1, quer dizer, é o P3 sobre Q3. Então, um exemplo desse negócio. De fato, qualquer aproximação muito boa de qualquer número real nesse sentido, se o erro for menor que a metade do inverso do quadrado do denominador, necessariamente a aproximação tem que vir da fração contínua. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é melhorar um pouquinho esse resultado aqui. Então, vou provar a seguinte proposição, né, para qualquer alfa real e para qualquer n maior ou igual a 1, digamos, existe K que pode ser... Bom, para eu querer que isso valha para todo n, né? A gente viu que a fração contínua de um número real ela é finita se somente se o número é racional, né? Se o número for racional, esse processo sempre para em algum momento e vice-versa. Então, a coisa natural é supor que o alfa é irracional. Não é para todo alfa R menos Q. Não é para todo alfa irracional. Aí a fração contínua é infinita, eu posso falar de aproximações Pn sobre Qn para todo n. Então, para todo n maior ou igual a 1, existe um K que é ou n menos 1, ou n mais 1, tal que o erro da aproximação de alfa por pk sobre qk é menor que 1 sobre raiz de 5 vezes qk ao quadrado, né? Muito bem. Como é que... Por outro lado, a gente vai ver que
esse resultado é o melhor resultado possível. A gente pode falar, bom, você olhou para duas aproximações consecutivas, conseguiu um erro menor que 1 sobre 2, que é 2. Agora, olhando para 3 aproximações consecutivas, pelo menos uma tem erro menor que 1 sobre raiz de 5, que é 2. Então, sei lá, se a gente olhar para 4 aproximações consecutivas ou para 5, se a gente talvez conseguisse melhorar essa constante, né? Mas não consegue. Raiz de 5 é a melhor constante. Porque se um resultado desse é verdade, em particular, né? Posso escrever isso? Em particular, para qualquer alfa irracional, existem infinitos racionais P sobre Q, naturalmente com P e Q inteiros, Q positivo, que satisfazem essa desigualdade, alfa menos P sobre Q, menor que 1 sobre raiz de 5 vezes Q ao quadrado. Se tivesse um resultado análogo para, sei lá, 4 aproximações consecutivas com uma constante maior que raiz de 5, você teria um resultado desse tipo com uma constante maior que raiz de 5. Mas você não pode ter, porque tem outro lado da proposição que diz o seguinte, por outro lado, para qualquer constante maior que raiz de 5, a desigualdade razão áurea menos P sobre Q menor que 1 sobre C vezes Q ao quadrado só tem um número finito de soluções. Tem de soluções racionais P sobre Q. Deixa eu fazer um intervalo de 3 minutinhos que eu vou levar a prova. A prova não, a prova também. A aula é a prova para o Bruno. Já, 3 minutinhos. Deixa vocês digerirem isso. Muito bem. Então, esse é o teorema de Hurwitz-Markov. E justamente para provar esse resultado, a gente vai usar esse daqui, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem, em geral, essa igualdade, alfa menos pk sobre qk igual a 1 sobre alfa k mais 1 QK mais QK menos 1 vezes QK. Isso a gente pode escrever como 1 sobre alfa K mais 1 mais beta K mais 1 vezes QK ao quadrado. Onde quem quer beta K mais 1? Onde beta K mais 1. O alfa K mais 1, o alfa N mais 1 é o que vem dessa construção mesmo. Nós temos essa igualdade, o alfa N mais 1 é esse daqui, né? Aqui. E o beta K mais 1, o que eu fiz foi botar o QK em evidência aqui. Vai ficar QK vezes QK igual a QK ao quadrado. QK multiplicar alfa K mais 1 mais QK menos 1 sobre QK. Então, beta K mais 1, por definição, é QK menos 1 sobre QK. Mas ele tem uma fração contínua, ele é um número racional, então tem uma representação finita em frações contínuas. Ele tem uma fração contínua explícita em termos da fração contínua do alfa, né? E é assim. A fração contínua dele é 0, ele é um número entre 0 e 1, né, porque o QK é maior que o QK menos 1, então a parte inteira é 0, mas depois vem assim, vem AK menos 1, AK menos 2, a sequência para trás, começando no AK, indo até o A1. Essa fração contínua simpática aqui. Por que é isso, né? Porque, de fato, isso é um negócio que a gente prova por indução. É claro que eu estou supondo que alfa é A0, A1, A2, etc. Né? Esses ainda são os coeficientes do alfa. Por que a fração contínua do beta K mais 1 é assim? Isso é um negócio que a gente prova por indução. De fato,
O beta 2, por exemplo, né, é Q0 sobre Q1. Q0 é 1, Q1 é A1, né? Então isso é 1 sobre A1, ou seja, 0 A1. Então isso é verdade para K igual a 1, né? E se isso for verdade para um certo K, quem que é o beta K mais 2? Ele é QK sobre QK mais 1, né, por definição. Agora, quem que é QK mais 1? QK mais 1, pela proposição que a gente provou há 2 aulas atrás, e lembrou na aula passada, né, QK mais 1 satisfaz a recorrência. QK mais 1 é AK mais 1 QK mais QK menos 1. Se você passar o QK para baixo, isso é 1 sobre AK mais 1 mais QK menos 1 sobre QK. Só que QK menos 1 sobre QK é o beta K mais 1, né? Então, isso é 1 sobre AK mais 1 mais beta K mais 1. Como por hipótese, o beta K mais 1 é 1 sobre AK mais 1 sobre AK menos 1, etc. Isso é 1 sobre AK mais 1. E depois vem 0, quer dizer, BK mais 1 começa com 0, né? Você soma AK mais 1, a fração contínua começa com AK mais 1. E depois vem igual a do BK mais 1, que é AK menos 1 até o A1. E isso, de novo por definição, é a fração contínua 0, AK mais 1, AK até o A1. Né? 1 sobre AK mais 1, mais 1 sobre AK, mais 1 sobre AK menos 1, etc. Muito bem. Então, você tem essa igualdade simpática. E a gente pode só lembrar quem que é a fração contínua do alfa K mais 1, né? Quem é a parte inteira do alfa K mais 1? É o AK mais 1, por definição. Aí você diminui o AK mais 1 e inverte, eu obtenho o alfa K mais 2, cuja parte inteira é o AK mais 2. E aí você tira o AK mais 2 e inverte, você tem o alfa K mais 3, cuja parte inteira é o AK mais 3, assim por diante. Quer dizer, a fração contínua do alfa K mais 1 é igual à fração contínua do alfa, só que começando no AK mais 1. Né? Então, a gente tem essas igualdades. E a partir daí, né, a gente vai tentar provar essa afirmação, que para algum K, que pode ser n-1, n ou n mais 1, essa aproximação do alfa por pk sobre qk é muito boa, no sentido que o erro é menor que 1 sobre raiz de 5 vezes qk ao quadrado. Mas se a gente já sabe comparar o erro com 1 sobre qk ao quadrado, aparece exatamente esse coeficiente aqui, alfa k mais 1 mais beta k mais 1. Então o que a gente quer provar? Queremos provar que vale pelo menos uma das seguintes desigualdades. Na verdade, a gente quer olhar para esses coeficientes, para os alfa k mais 1 mais beta k mais 1. Só que a gente vai tentar com o Pn menos 1 sobre Pn, com o Pn... Desculpa, com K igual a n menos 1, quer dizer, com Pn menos 1 sobre Qn menos 1, com Pn sobre Qn, com Pn mais 1 sobre Qn mais 1, quer dizer, com... Para K igual a n menos 1, isso aqui dá alfa n mais beta n. Se alfa n mais beta n for maior raiz de 5, deu certo, né? A aproximação do alfa por Pn menos 1 sobre Qn menos 1 vai ter erro menor que 1 sobre raiz de 5 vezes Qn menos 1 ao quadrado. Se essa daqui for verdade, também dá certo. Aí a aproximação de alfa por Pn sobre Qn vai satisfazer o que a gente quer. E se não, você tem a aproximação de alfa por Pn mais 1 sobre Qn mais 1, que é constante que aparece, é o alfa n mais 2 mais beta n mais 2. Se alguma dessas for maior que raiz de 5, deu certo. A gente provou o nosso resultado. Se as três forem, dá errado. Então, eu quero provar que pelo menos uma dessas desigualdades é verdade. Né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma prova por absurdo. A gente vai supor que as três são falsas. Né?
que quer dizer isso? Que valem as seguintes coisas, que alfa n mais beta n é menor ou igual a raiz de 5, alfa n mais 1 mais beta n mais 1 é menor ou igual a raiz de 5, e alfa n mais 2 mais beta n mais 2 também é menor ou igual a raiz de 5. O que a gente quer fazer é agora chegar num absurdo, chegar numa contradição, ver que não dá para que aconteçam essas três coisas simultaneamente. Também primeira observação, né, é que raiz de 5 é menor que 3, né? Raiz de 5 é 2,23 alguma coisa. Então, necessariamente, por exemplo, o AN, que é menor ou igual ao alfa N, tem que ser menor que 3, né? Ou seja, o AN é menor ou igual a 2, e analogamente, o AN mais 1, AN é menor ou igual a 2, desculpa, é menor que 3, né? É um inteiro menor que 3, é 1 ou 2, né? Analogamente, o AN mais 1 é menor ou igual a 2, e AN mais 2 é menor ou igual a 2 também. Mas, de fato, a gente vai ver agora que os três o AN, o AN mais 1 e o AN mais 2 têm que ser iguais a 1. Por exemplo, o raiz de 5 é maior ou igual ao... Raiz de 5 é maior ou igual a alfa n mais beta n, que é maior ou igual ao alfa n, cuja fração contínua é assim, né? A n mais 1 sobre a n mais 1, mais 1 sobre a n mais 2, etc. Bom, como o AN mais 1 a gente sabe que é no máximo 2, se o AN for igual a 2, você ia ter a raiz quadrada de 5 maior ou igual a alfa n, que é igual a 2 mais 1 sobre a n mais 1, mais etc. A n mais 1 é 2, né? Então, isso que está aqui embaixo, a parte inteira dele é o n mais 1, que é 2. Então, isso aqui é no máximo 3, é menor que 3, de fato, essa coisa que está aqui embaixo. Então, o inverso dela é maior que 1/3, que isso aqui é menor que 3. Então, isso aqui é maior que 2 mais 1/3. Agora, 2 mais 1/3 já é maior que raiz de 5, isso é absurdo. Né? Então, o AN mais 1 tem que ser 1. Desculpe, o AN não pode ser 2, o AN tem que ser 1. Analogamente, se você trabalhar com o AN mais 1 e com AN mais 2, fizer o mesmo argumento, né? Raiz de 5 maior ou igual a alfa n mais 1, que é a n mais 1 sobre a n mais 2, etc. O n mais 2 a gente também sabe que é menor ou igual a 2, do mesmo jeito, você prova que devemos ter a n mais 1 igual a 1. Para o a n mais 2, o argumento é ligeiramente diferente, porque a gente não sabe se o a n mais 3 é no máximo 2, né? Mas a gente sabe que então, além disso, o raiz de 5 é maior ou igual que alfa n mais 2 mais beta n mais 2. O alfa n mais 2 é maior ou igual que o a n mais 2. E o beta n mais 2 é 1 sobre a n mais 1, né? Mais 1 sobre a n mais 1 sobre a n, etc. Quer dizer, mais o beta n mais 1, né? De fato, o beta n mais 2 é igual a 1 sobre a n mais 1 mais beta n mais 1. A gente provou isso, né? O beta k mais 2, em geral, é 1 sobre a k mais 1 mais beta k mais 1.
Então, o beta n mais 2 é 1 sobre n mais 1 mais beta n mais 1. Como a n mais 1 é no máximo 2, isso aqui é menor que 3, porque o beta n mais 1 é menor que 1. E o an mais 2, né, se o an mais 2 fosse igual a 2, teríamos raiz de 5, de novo, maior ou igual a 2 mais 1 sobre an mais 1 mais beta n mais 1. E, de novo, como o n mais 1 é no máximo 2, de fato a gente já provou que o n mais 1 é 1, mas não importa. Isso aqui é no máximo 2, isso aqui é menor que 3, isso aqui, de novo, é maior que 2 mais 1/3, que é maior que raiz de 5. E, de novo, a gente tem absurdo. Logo, o an mais 2 tem que ser 1 também. Né? Então, os três caras são 1. O an mais 1 e o an mais 2, todos são iguais a 1. Né? A gente vai usar isso agora. Muito bem. Vamos tentar escrever tudo em função do alfa n mais 1 e do beta n mais 1. Né? A gente tem, por exemplo, quem que é o alfa n? Né? Alfa n é an mais 1 sobre alfa n mais 1. Isso é 1 mais 1 sobre alfa n mais 1. Ou seja, não, tá bom. O beta n mais 1 é 1 sobre an mais beta n. Ou seja, é 1 sobre 1 mais beta n. Então, se você quiser escrever o beta n em função do beta n mais 1, daí segue que o beta n... 1 mais beta n é o inverso do beta n mais 1. Né? Então, o beta n é o inverso do beta n mais 1, menos 1. O beta n mais 2 é 1 sobre an mais 1 mais beta n mais 1, ou seja, é 1 sobre 1 mais beta n mais 1. E o alfa n mais 2, bom, a gente tem uma igualdade anal, o alfa n mais 1 é an mais 1 sobre alfa n mais 2, ou seja, é 1 mais 1 sobre alfa n mais 2, e daí segue que o alfa n mais 2 é 1 sobre alfa n mais 1 menos 1. Bom, de fato, isso é a definição do alfa n mais 2 desde o início, mas tá certo. Então, a gente tem essas igualdades, escrevemos tudo em função do alfa n mais 1 mais beta n mais 1. Então, a gente tem que ter, por exemplo, o alfa n mais beta n menor ou igual a raiz de 5. Isso é equivalente a dizer, nesse contexto, né, que quem que é o alfa n? Né? É 1 mais 1 sobre alfa n mais 1, mais 1 sobre beta n mais 1, menos 1, ou seja, isso aqui é 1 sobre alfa n mais 1, mais 1 sobre beta n mais 1, e é maior ou igual a raiz de 5. Como alfa n mais 1 mais beta n mais 1 também é menor ou igual a raiz de 5, né? O alfa n mais 1 é menor ou igual a raiz de 5 menos beta n mais 1. Ou seja, o inverso do alfa n mais 1 é maior ou igual que o inverso de raiz de 5 menos beta n mais 1. Então, em particular, a gente vai ter assim, raiz de 5... Não, é menor ou igual, desculpa. Escrevi menor ou igual, está errado. Né? Raiz de 5, então deixa eu escrever ao contrário. Raiz de 5 é maior ou igual a 1 sobre alfa n mais 1, mais 1 sobre beta n mais 1. E como a gente viu, 1 sobre alfa n mais 1 é maior ou igual a 1 sobre raiz de 5 menos beta n mais 1. Isso é maior ou igual que 1 sobre raiz de 5 menos beta n mais 1, mais 1 sobre beta n mais 1. E se você igualar os denominadores, isso é igual a raiz de 5 sobre beta n mais 1, que multiplica raiz de 5 menos beta n mais 1. Então, daqui a gente tira uma desigualdade simpática.
que é que beta n mais 1, raiz de 5 menos beta n mais 1, tem que ser... Bom, essa razão é menor ou igual a raiz de 5, o numerador é raiz de 5, então o denominador tem que ser maior ou igual a 1, né? Muito bem. Por outro lado, a gente tem que alfa n mais 2 mais beta n mais 2 também é menor ou igual a raiz de 5. E, portanto, se a gente substituir quem é alfa n mais 2, quem é beta n mais 2, alfa n mais 2 é isso, né? 1 sobre alfa n mais 1 menos 1, mais 1 sobre 1 mais beta n mais 1, né? É menor ou igual a raiz de 5. Bom, a gente sabe, né, que o alfa n mais 1 é menor ou igual a raiz de 5 menos beta n mais 1, né? Essa desigualdade aqui. Portanto, 1 sobre alfa n mais 1 menos 1, que ainda é positivo, né? É maior ou igual, né? Isso. Maior ou igual a 1 sobre isso menos 1, quer dizer, raiz de 5 menos 1 menos beta n mais 1. Então, daqui a gente tem que raiz de 5 é maior ou igual que 1 sobre alfa n mais 1 menos 1, mais 1 sobre 1 mais beta n mais 1. Isso é maior ou igual que 1 sobre raiz de 5 menos 1 menos beta n mais 1, mais 1 sobre 1 mais beta n mais 1. E isso é igual. De novo, se a gente igualar os denominadores, o numerador fica raiz de 5 de novo. Isso é raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1 menos beta n mais 1, que multiplica 1 mais beta n mais 1. E, de novo, isso daqui é menor ou igual a raiz de 5. Então, de novo, o denominador tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, raiz de 5 menos 1 menos beta n mais 1 vezes 1 mais beta n mais 1 maior ou igual a 1. Bom, essas duas coisas são, isso aqui, dão desigualdades do segundo grau. Você tem uma função quadrática sendo maior ou igual a 0, se a gente passar para lá, né? Só que é uma função quadrática cujo termo de x ao quadrado é menos x2, que aqui tem menos beta n mais 1 ao quadrado, mais... Né, isso aqui, se a gente escrever, passar 1 para lá, não vai ficar assim, menos beta n mais 1 ao quadrado. Depois tem um coeficiente de beta n mais 1, que é raiz de 5 menos 2, né? Mais raiz de 5 menos 2, beta n mais 1, mais raiz de 5 menos 1, menos 1, mais raiz de 5 menos 2, maior ou igual a 0, uma coisa assim. Né? Eu acho que está certo. E a outra, né? Você pode escrever como menos beta n mais 1 ao quadrado, mais raiz de 5 beta n mais 1, menos 1 maior ou igual a 0. Né? E desigualdades desse tipo, né? Como é que você resolve uma desigualdade tipo ax2 mais bx mais c maior ou igual a 0, digamos, com a negativo? Aí você desenha o gráfico, né, que é uma parábola virada para baixo nos dois casos. Então vamos... Vamos olhar para a primeira desigualdade, né? Essa desigualdade aqui, deixa eu até apagar a divisória, ela é equivalente, né? Se você fizer... Bom, se a gente for fazer um gráfico, né? A gente pode fazer aqui do lado. O gráfico é um negócio assim, você tem duas raízes nesse caso, cujo produto dá 1, né? E, de fato, essas raízes são raiz de 5 menos 1 sobre 2 e 1.
Não é difícil ver que raiz de 5 menos 1 sobre 2 é raiz disso, porque raiz de 5 menos raiz de 5 menos 1 sobre 2 é raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é o inverso disso. Você multiplica, vai dar 5 menos 1 sobre 4, quer dizer, 4 sobre 4 dá 1. Então, raiz de 5 menos 1 sobre 2 é raiz disso. Não, 1 não é raiz disso. É o inverso de raiz, o produto é que dá 1. Né? O produto é raiz de 5 mais 1 sobre 2. Né? Você vê que a soma da raiz de 5, o produto dá 1, está certo. Tá, então, isso é equivalente a dizer que, para que isso seja maior ou igual a 0, o beta tem que estar nesse intervalo aqui, entre raiz de 5 menos 1 sobre 2, o beta n mais 1 tem que estar entre isso e raiz de 5 mais 1 sobre 2, que é a razão ampla. Né? Agora vamos olhar para essa outra desigualdade aqui, e também vamos apagar a divisória, vamos fazer um gráfico do mesmo jeito. É a mesma cara do gráfico, só que as raízes são diferentes. Quem que são as raízes agora? Bom, uma das raízes continua sendo raiz de 5 menos 1 sobre 2. Por outro lado, a soma da raiz de 5 menos 2, né? Raiz de 5 menos 2 menos isso, fica 2 raiz de 5 menos 4, vai ficar raiz de 5 menos 3 sobre 2, que é negativo. Mas ele tem duas raízes, então uma positiva e uma negativa. O produto tem que dar raiz de 5 menos 2, vamos ver se dá certo. Dá 5 mais 3, 8. 8 menos 4, raiz de 5 sobre 4, vai ser 2 menos raiz de 5. De fato, o produto é 2 menos raiz de 5, que aqui é menos, né? Aqui é menos 1. O produto é 2 menos raiz de 5, está certo, as raízes são essas. Então, isso é equivalente a dizer que raiz de 5 menos 3 sobre 2, menor ou igual a beta n mais 1, menor ou igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Então, o maior ponto desse intervalo coincide com o menor ponto desse intervalo. Então, o único jeito do beta n mais 1 satisfazer essas duas desigualdades é se ele for igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Mas isso é absurdo. Por quê? Porque beta n mais 1 tem que ser racional. Por definição, quem é o beta n mais 1? É Qn menos 1 sobre Qn. Os dois são inteiros positivos, esse cara é racional. E acabou a prova. Acabou a prova da afirmação principal, digamos, do teorema, que pelo menos uma dessas três aproximações, pk sobre qk, com k igual a n menos 1, n ou n mais 1, vai ter erro menor que 1 sobre raiz de 5 vezes qk ao quadrado. Então a gente provou que não dá para ter essas três desigualdades ao mesmo tempo. Quer dizer, pelo menos uma dessas três desigualdades tem que ser válida. E, portanto, dá certo a afirmação principal do teorema. Vamos ver que não dá para melhorar o raiz de 5, quer dizer, a segunda afirmação, que diz que, para a razão áurea, o raiz de 5 é a melhor constante possível. Como a gente viu dessa última proposição da aula passada, né? Qualquer aproximação com erro menor que a metade do inverso do quadrado do denominador tem que vir da fração contínua. Então, se a razão áurea é uma raiz de 5 sobre 2 menos p sobre q, pega uma constante c maior que raiz de 5. Se isso aqui for menor que 1 sobre c vezes... Raiz de 5 é maior que 2, né? Se isso for menor que 1 sobre c vezes q ao quadrado, em particular, isso é menor que 1 sobre 2 q ao quadrado. Então, como a gente viu na proposição anterior, p sobre q tem que vir da fração contínua. Tem que ser pn sobre qn para algum n natural, né? Então, basta a gente ver quem que são os erros da aproximação de uma raiz de 5 sobre 2 por Pn sobre Qn, pelas aproximações que vêm da fração contínua de uma raiz de 5 sobre 2. E para isso a gente tem aquela fórmula exata. Isso é 1 sobre alfa n mais 1 mais beta n mais 1, Qn ao quadrado. Para que isso seja menor que 1 sobre c vezes Qn ao quadrado, o que precisa acontecer é que o alfa n mais 1 mais beta n mais 1 tem que ser maior que c, que eu estou supondo que é maior que raiz de 5, né? Mas o alfa n mais 1, a gente sabe a fração contínua dele. Ele é a n mais 1
a n mais 2, etc. Agora, os coeficientes da fração contínua da razão áurea são todos 1. Né? Então, isso aqui, nesse caso, é 1, etc., que é a razão áurea, 1 raiz de 5 sobre 2. Essa é a fração contínua da razão áurea. Você começar em qualquer lugar, só vai ter 1 também, 1. E o beta n mais 1 é Qn menos 1 sobre Qn, mas a gente também sabe a fração contínua dele. Ele é 0, a n menos 1, a n menos 2. Não, desculpa, é 0, a n menos 1, a n menos 2, etc., até o A1. Ou seja, isso vai dar 0, 1, com n uns depois do ponto e vírgula, né? Só que esse 0, 1 é o início da fração contínua de raiz de 5 menos 1 sobre 2, da razão áurea menos 1, né? E beta n mais 1 menos raiz de 5 menos 1 sobre 2 é menor, é sempre menor que 1 sobre Qn ao quadrado, por exemplo, né? Que a aproximação com n termos da fração contínua. O beta n mais 1 é o Pn sobre Qn para essa fração, né? Ele é a enésima aproximação que vem da fração contínua de raiz de 5 menos 1 ao quadrado. E isso, em particular, implica que, bom, o Qn está crescendo, né? Fica tão grande quando a gente quiser. Isso é menor, certamente o Qn é maior ou igual a n, né? Isso é menor ou igual a 1 sobre n ao quadrado. Porque o Q1 é pelo menos 1, o Q2 é maior que o Q1, o Q3 é maior que o Q2, assim por diante. São uma estimativa muito ruim, mas vai ser suficiente para a gente. Em particular, o beta n mais 1 é menor do que raiz de 5 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre n ao quadrado. Então, a gente tem que ter... Deixa eu terminar essa prova num espacinho aqui. Opa! Então, a gente tem que ter raiz de 5 menor que alfa n mais 1 mais beta n mais 1. O alfa n mais 1 é igual a 1 raiz de 5 sobre 2. E o beta n mais 1 é menor que raiz de 5 menos 1 sobre 2 mais 1 sobre n ao quadrado. Só que isso aqui é igual a raiz de 5 mais 1 sobre 2, mais raiz de 5 menos 1 sobre 2 dá raiz de 5. Isso é raiz de 5. Não, desculpe, o C, não é raiz de 5 que eu quero C. C é menor que alfa n mais 1 mais beta n mais 1, né? Isso é raiz de 5 mais 1 sobre n ao quadrado. Só que o C é maior que raiz de 5, né? Ou seja, 1 sobre n ao quadrado tem que ser maior do que C menos raiz de 5. Que é positivo, né? O C é maior que raiz de 5. Ou seja, o n ao quadrado tem que ser menor que o inverso de C mais raiz de 5, de C menos raiz de 5. Isso limita o n, né? Você só tem um número finito de soluções disso. Não, números cujos quadrados são menores que um número dado, ainda que seja 1 milhão, você só vai ter um número finito de possibilidades, né? Isso termina a prova do teorema. Termina a prova do teorema, porque as aproximações da razão áurea com erro menor que 1 sobre C vezes Q ao quadrado tem que vir da fração contínua, como a gente viu, e as que vêm da fração contínua tem que ser Pn sobre Qn, com n menor que a raiz quadrada disso, né? Quer dizer, com n ao quadrado menor que o inverso de C menos raiz de 5. Então, você tem que vir da fração contínua e o n tem que estar limitado. Então, você só tem um número finito de possibilidades. Você só vai ter um número finito de soluções, P sobre Q, todas da forma Pn sobre Qn, de aproximações da razão áurea com erro menor que 1 sobre C vezes Q ao quadrado. Então, isso termina a prova do teorema de Hurwitz-Markov. A gente sabe o que acontece para a maioria dos números reais, a maioria dos irracionais. Deixa eu aproveitar o finzinho para provar o teorema de Lagrange, eu acho, que diz que
seja alfa um número irracional. A fração contínua A0, A1, etc., de alfa é periódica a partir de um certo ponto, se e somente se existem A, B e C inteiros com A diferente de zero, tais que A alfa ao quadrado mais B alfa mais C igual a zero. Isso equivale a dizer que alfa é um número da forma R mais ou menos raiz de S, não sei se mais ou menos, com R e S racionais, S maior que zero, mais raiz de S irracional, né? São chamadas irracionalidades quadráticas, quer dizer, são números que são irracionais, mas são raízes de uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros. Então, qualquer número da forma, sei lá, 3 mais raiz de 7, ou 5 menos raiz de 11 sobre 30, sei lá, qualquer coisa assim, é uma irracionalidade quadrática. A fração contínua vai ser periódica a partir de um certo ponto. Vamos comparar isso com representações decimais, né? Representação decimal de um número racional pode ser finita, pode ser periódica a partir de um certo ponto também, e vice-versa. Todo número real que tem representação decimal periódica a partir de um certo ponto é racional. Frações contínuas é diferente, num certo sentido é mais simples, porque a representação em frações contínuas de qualquer número racional é sempre finita, e vice-versa. Toda fração contínua finita é de um número racional. As frações contínuas que são periódicas a partir de um certo ponto, ou puramente periódicas, são frações contínuas sempre de números irracionais, naturalmente, mas de irracionais quadráticos nesse sentido. São irracionais que são raízes de uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros. Tá? Tipo a razão áurea, ou raiz de 2, ou 3 mais raiz de 437 sobre 251, qualquer coisa assim. Né? Muito bem, então vamos provar isso, né? Quase vai dar tempo, senão eu passo 5 minutos para começar isso de novo, não, nem vai ser chato. A gente prova isso depois, vocês fazem essa provinha de geometria depois disso. Vamos lá. Bom, então tem uma direção que é um pouco mais direta que a outra, que é de provar que se a fração contínua for periódica a partir de um certo ponto, então o alfa tem que ser uma irracionalidade quadrática. Por quê? Porque a gente tem essas fórmulas que relacionam o alfa com o alfa n. Né? A gente tem essa fórmula exata que dá alfa em função do alfa n mais 1. O alfa é alfa n mais 1 pn mais pn menos 1 sobre alfa n mais 1 qn mais qn menos 1. Daí é que saía que alfa menos pn sobre qn era de fato menos 1 elevado a n sobre qn, que multiplica alfa n mais 1 qn mais qn menos 1, né? Coisa que a gente usou lá. A gente tem essa igualdade, né? A partir daí, a gente pode usar isso para... A gente pode multiplicar em cruz e isolar o alfa n mais 1. A gente pode escrever o alfa n mais 1 em função do alfa. E dá quanto? Dá pn menos 1 menos alfa qn menos 1 sobre... O que vai multiplicar o alfa n mais 1? É qn alfa menos pn, né? O alfa qn menos pn, tanto faz. Pode botar assim, alfa qn menos pn, para ficar parecido. Tá bom, então a gente tem uma fórmula explícita que relaciona o alfa n mais 1 com o alfa.
Então, se a fração contínua é periódica, a partir de um certo ponto, o que quer dizer isso, né? Até apagar o se. Isso é equivalente a dizer que existem dois números naturais, n0 e r inteiros positivos, tais que o a em n mais r, você andar r passa, você volta para onde você estava antes, é sempre igual a n. Isso não precisa acontecer para todos os n, basta que aconteça para todo n a partir de um certo ponto, a partir do n0. O n0 tem esse papel. Somente a partir do n0, cada termo a n é igual a n mais r. Se você andar, tem um período de tamanho r, o tamanho divisor de r, né? Muito bem. Mas, em particular, então, seja K. Então, tome um. Então, seja M igual, por exemplo, a N0, né? E K igual a N0 mais R, que é maior que M, né? Temos o alfa M mais 1, né? Qual que é a fração contínua do alfa M mais 1? É AM mais 1, AM mais 2, AM mais 3, etc. Só que se você somar R nos coeficientes, vai continuar tudo a mesma coisa. Isso é igual a M mais R mais 1. Não é porque a partir daí é periódica com o período R. AM mais R mais 2, etc. Isso aqui é a fração contínua do alfa M mais R mais 1. Ou seja, é o alfa K mais 1, né? Então, o alfa M mais 1 é igual a alfa K mais 1. A gente... Deixa eu ver se é Lagrange ou legenda. Às vezes eu confundo. Eu acho que é. Quer ver se tem no finzinho do capítulo. Não é esse. É esse aqui. Eu nem digo de quem que é o teorema, você vê? Coisa deselegante. Vamos lá. Mas eu acho que é do Lagrange mesmo. Bom, isso não tem tanta gravidade assim. Eu tenho quase certeza que é do Lagrange. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, a gente vai usar essa fórmula. A gente vai usar essa fórmula que relaciona o alfa n mais 1 com o alfa para conseguir chegar numa equação do segundo grau que o alfa satisfaz. Porque dá uma olhada, quem que é o alfa m mais 1? Alfa m mais 1 é o Pm mais 1, Pm menos 1, desculpe, menos alfa Qn menos 1, sobre alfa Qm, aqui é M, perdão, em vez de M, alfa Pm Qm menos Pm, isso é o alfa m mais 1, que a gente acabou de ver que é igual ao alfa K mais 1, que pela mesma fórmula é igual ao Pk menos 1, menos alfa QK menos 1 sobre alfa QK menos PK. Né? E aí é só multiplicar em cruz que a gente vai cair numa equação do segundo grau em alfa. Quer ver? Você multiplica assim, fica alfa... Aqui vai ter um menos alfa ao quadrado, QK, QM menos 1. Do outro lado vai ter um menos alfa ao quadrado, QM, QK menos 1. Então vai ser assim, QM, QK menos 1. Menos Qm menos 1 QK.
alfa ao quadrado. Depois vai ter um termo em alfa mais complicado, vai ter um PM menos 1 QK alfa menos PK menos 1 QM. Depois tem um termo constante, que é mais PM QK menos 1 menos PM menos 1 QK. Isso dá zero. Quer dizer, o alfa vai ser raiz de uma equação do segundo grau. Você pode dizer, então acabou, quase acabou. O negócio que a gente tem que ver é que essa equação do segundo grau não é degenerada. Podia ser tudo zero. Se isso aqui for zero, isso aqui for zero, isso aqui for zero, eu só estaria dizendo que o alfa satisfaz a equação 0 alfa ao quadrado mais 0 alfa mais 0 igual a 0, que não é vantagem nenhuma. Qualquer alfa satisfaz essa equação. Então eu preciso ver que o coeficiente de alfa ao quadrado é diferente de 0. Mas é. Porque senão, o que acontece? Senão, isso aqui seria igual a isso, você teria assim, QK menos 1 sobre QK seria igual a QM menos 1 sobre QM. Absurdo. Por quê? Porque essas frações são irredutíveis. Vocês lembram? Tem uma identidade que é assim, Pn mais 1 QN menos Pn QN mais 1. É sempre menos 1 elevado a n. Então, em particular, o MDC do QN com QN mais 1 é sempre 1. Né? A gente já tinha usado isso para garantir que o Pn é primo com QN. Isso também serve para garantir que o QN é primo com QN mais 1. Porque se um cara divide o QN e o QN mais 1, teria que dividir menos 1 elevado a n, que é 1 a menos 1, não dá, né? Então isso vale para todo n, em particular o QK menos 1 é primo com QK, o QM menos 1 é primo com QM. Né? Você usa isso para n igual a K menos 1 e para n igual a m menos 1. Então essas duas frações são irredutíveis, mas o K é maior que M, né? Então o QM é menor que o QK. Pois o M é menor que K. Então isso termina a prova dessa direção que eu falei, que se a fração contínua do alfa for periódica a partir de um certo ponto, então o alfa tem que ser uma irracionalidade quadrática, tem que ser raiz de uma equação do segundo grau com coeficientes inteiros. Falta provar a volta, né? E está acabando o nosso tempo. Eu vou passar um pouquinho do tempo. Mas não vale a pena parar isso no meio, senão a gente vai ter que continuar de novo na aula que vem. Eu já quero falar da equação de Pell na aula que vem. A gente está com a mão na massa, né? Vamos aproveitar e vamos provar agora que se alfa for uma irracionalidade quadrática, então a fração contínua dela é periódica a partir de um certo ponto. E a gente viu que quando a fração contínua é periódica a partir de um certo ponto, você vai repetir a sequência dos alfa n que aparecem, você vai ter que repetir o mesmo valor duas vezes. O alfa m mais 1 tem seu alfa k mais 1 para valores diferentes de mk. A gente vai provar exatamente isso, que tem que existir nk inteiros positivos diferentes, tais que o alfa n mais 1, o alfa m mais 1 igual ao alfa k mais 1. E se acontece isso, o AM mais 1 tem que ser igual a K mais 1, o AM mais 2 tem que ser igual a K mais 2, o AM mais 3 tem que ser igual a K mais 3, quer dizer, a partir daí a sequência dos AM ficam periódicos. Se você somar R igual a K menos M no índice, você sempre cai no mesmo cara, né? A sequência fica periódica de algum período. Então eu vou olhar para a sequência dos alfa N, quer dizer, na volta, eu vou usar essa igualdade aqui. Eu vou usar essa igualdade, primeiro para garantir que os alfa n mais 1 também são irracionalidades quadráticas. A alfa ao quadrado mais B alfa. Agora eu estou supondo que o alfa é raiz de uma equação dessas, tá? Um irracional que vocês fazem uma equação dessa com A, B e C inteiros. Eu substituo aquela expressão A. O que é o alfa? É alfa n mais 1
Pn mais Pn menos 1 sobre alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1 mais B alfa n mais 1 Pn mais Pn menos 1 sobre alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1 mais C igual a 0. Se a gente igualar os denominadores e desenvolver tudo, a gente vai cair numa equação do segundo grau no alfa n mais 1. Quer dizer, o alfa n mais 1 tem que satisfazer uma equação desse tipo. A n alfa n mais 1 ao quadrado mais bn alfa n mais 1 mais Cn igual a 0. Onde quem é o AN? A n é o coeficiente do alfa n mais 1 ao quadrado depois de igualar tudo. Vai ter, por exemplo, um A Pn ao quadrado, alfa n mais 1 ao quadrado. Então começa com A Pn ao quadrado. Depois vai ter um B, vai ter um alfa n mais 1 Pn vezes alfa n mais 1 Qn. Vai ter B Pn Qn. E vai ter um C Qn ao quadrado, porque vai ter alfa n mais 1 Qn mais Qn menos 1 ao quadrado. Então vai ter um C Qn ao quadrado. O Bn vai ter um 2A Pn Pn menos 1 mais B que multiplica Pn Qn menos 1 Pn Qn menos 1 mais Pn menos 1 Qn mais C vezes isso ao quadrado, que vai ter mais 2C Qn Qn menos 1, né? Tem C vezes isso ao quadrado, o termo do alfa n mais 1 é 2 vezes isso, quer dizer, 2C alfa n mais 1 Qn Qn menos 1. Então vai ter 2C Qn Qn menos 1. E o Cn, se a gente olha, vai ter um A Pn menos 1 ao quadrado, vai ter um B Pn menos 1 Qn menos 1, né? B Pn menos 1 Qn menos 1, e vai ter um C Qn menos 1 ao quadrado. Então é muito parecido com o AN, de fato o Cn é o AN menos 1. A minha estratégia é mostrar que os alfa n tem que repetir. A sequência desses alfa n mais 1, né? Eu estou olhando para os alfa n mais 1. O que eu vou mostrar é que você tem que repetir o mesmo valor pelo menos 2 vezes, do alfa n mais 1. Se repetir, a partir daí o negócio fica periódico, né? Para mostrar, queremos provar, né? Então deixa eu escrever isso. Que existem, sei lá, 2 caras M menor que K, inteiros positivos, com alfa M mais 1 igual a alfa K mais 1. Daí acaba, né? Porque o que é isso? Isso aqui é AM mais 1, AM mais 2, etc. Duas frações contínuas só são iguais se todos os coeficientes forem iguais, né? Os coeficientes são obtidos diretamente a partir do número. Então não tem duplicidade. AK mais 1, AK mais 2, etc. Então você tem que ter que o AM mais 1 igual a AK mais 1, AM mais 2 igual a AK mais 2, de fato, que o AM mais R é igual a AK mais R para todo R maior ou igual a 1. Em particular, a sequência periódica, ou seja, AN é AN mais K menos R. K menos R é positivo, né? Porque o K é maior que... Mas K menos M, perdão. AN é AN é a mesma coisa que AN mais K menos M. Isso é verdade para todo N maior ou igual a K mais 1, né? Maior ou igual a M mais 1, perdão. Isso, M mais 1. M mais 1. Porque dá uma olhada. O AM mais 1 é igual ao AK mais 1. Você faz N igual a 1. Desculpa, N igual a M mais 2. Você vai ter que o AN mais 2 igual a AK mais 2, de fato. O AN mais 3 igual a AK mais 3. Assim por diante. Quer dizer, a partir de N igual a M mais 1, né? O negócio fica periódico com o período K menos M. K menos M é positivo. Então, se eu provar que para alguns valores de MK diferentes, você tem que o alfa M mais 1 igual a alfa K mais 1, acabou. Tá? Para isso é suficiente
é suficiente mostrar que esses coeficientes, AN, BN e CN, são limitados. Que existe um M maior que zero, tal que para qualquer N natural, o zero é menor que módulo. Eu preciso provar que o AN é diferente de zero. Vou provar. Zero menor que módulo de AM menor ou igual a M, módulo de BM, N menor ou igual a M, e módulo de CN também menor ou igual a M. Quer dizer, se eu mostrar que existe um M, tal que os três coeficientes, AN, BN e CN, em módulo, são menores ou iguais a M, isso quer dizer que os AN, BN e CN são limitados, como eles são inteiros, você só tem um número finito de possibilidades para o AN, para o BN e para o CN. Só tem um número finito de possibilidades para os coeficientes, você só tem um número finito de possibilidades para essa equação. Cada equação dessa só tem duas raízes no máximo, né? Como o alfa n mais 1 é a raiz dessa equação, você só vai ter um número finito de possibilidades para o alfa n mais 1. Como você tem infinitos n's, para cada n natural você pode fazer isso, e você só tem um número finito de possibilidades para o alfa n mais 1, você tem que repetir o mesmo valor duas vezes, que é o que eu falei que vai acontecer, e isso implica que a fração contínua é periódica a partir de um certo ponto, tá? Então a estratégia é provar que esses coeficientes, dados por essas fórmulas, são limitados uniformemente, são limitados por uma coisa que não depende de n, né? Esse mesmo M funciona para qualquer número natural. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, temos... então, seja alfa til, a outra raiz da equação que o alfa satisfaz, tal que ax2 mais bx mais c. Isso é uma equação do segundo grau, do qual o alfa é uma das raízes, então ele fatora assim, né? Tem o A, que é o coeficiente líder, multiplica x menos alfa, multiplica x menos alfa til, onde alfa til é a outra raiz dessa equação. Né? Todo polinômio do segundo grau fatora desse jeito. Então, o que você vai ter? O seguinte, substitui x por Pn sobre Qn. A Pn sobre Qn ao quadrado, mais B Pn sobre Qn, mais C. Deixa eu botar em módulo logo, isso aqui é módulo de A, Pn sobre Qn menos alfa, Pn sobre Qn menos alfa til. Ou seja, isso é módulo, né? É módulo de A, módulo de alfa menos Pn sobre Qn, a mesma coisa que módulo de Pn sobre Qn menos alfa. Módulo de alfa til menos Pn sobre Qn. Agora, módulo de alfa menos Pn sobre Qn é sempre menor que 1 sobre Qn ao quadrado. Isso é uma aproximação que vem da fração contínua. Então, isso é menor que módulo de A sobre Qn ao quadrado, vezes módulo de alfa til menos Pn sobre Qn. Mas módulo de alfa til menos Pn sobre Qn, pela desigualdade triangular, é menor ou igual a módulo de alfa til menos alfa, mais módulo de alfa menos Pn sobre Qn, que a gente já sabe que é menor que 1 sobre Qn ao quadrado, né? Isso é menor que módulo de alfa til menos alfa. Isso aqui é menor que 1 sobre Qn ao quadrado, que é menor ou igual a 1, né? Deixa eu botar mais 1, isso certamente vai ser verdade. Sobre Qn, então a distância é menor que 1 do alfa. Então, deixa eu apagar aqui, já está quase terminando. Então, recapitulando, módulo de A Pn sobre Qn ao quadrado mais B Pn sobre Qn mais C é menor que ou menor ou igual, tanto faz, que módulo de A sobre Qn ao quadrado vezes módulo de alfa til menos Pn sobre Qn, a gente viu que é menor que módulo de alfa menos alfa til mais 1. Isso aqui é um número fixo que não depende de n. Se você multiplicar tudo por Qn ao quadrado, APn ao quadrado mais BPn Qn mais CQn ao quadrado vai ser menor ou igual que módulo de A
módulo de alfa menos alfa til, mais 1. Isso aqui é uma constante que não depende de n, que é n ao quadrado, desculpe. APN ao quadrado mais BPN que n mais CQN ao quadrado é exatamente o AN. Isso aqui é o módulo de AN. Do mesmo jeito, o módulo de CN é o módulo de AN menos 1, que satisfaz a mesma desigualdade, é menor ou igual, só trocar n por n menos 1, é menor ou igual a alfa menos alfa til, mais 1. E se a gente fizer uma conta, o discriminante dessa equação, isso é uma conta meio chata, eu concordo, mas se a gente fizer essa conta, isso você pode fatorar, isso é B2 menos 4AC, que multiplica, se você fizer a conta mesmo, vai aparecer, por exemplo, isso ao quadrado, qual que é o termo de B ao quadrado, por exemplo? Vai ter isso ao quadrado menos 4 vezes isso. Vai ficar Pn ao quadrado, Qn menos 1 ao quadrado, mais 2 Pn, Qn menos 1, Pn menos 1, menos 4 Pn, Qn, Pn menos 1, vai ficar isso ao quadrado, menos 2 vezes isso, mais isso ao quadrado, ou seja, vai ficar Pn, Qn menos 1, menos Pn menos 1, Qn ao quadrado. Só que isso aqui é menos 1 elevado a n menos 1, quando você eleva ao quadrado dá 1. Isso é sempre igual a B2 menos 4AC. Se você desenvolver tudo, vocês veem que vale essa identidade aqui. Só que isso aqui é uma coisa que é 1 a menos 1 elevado ao quadrado. Dá sempre 1. Então isso aqui é sempre B2 menos 4AC. Quer dizer, o Bn ao quadrado é 4AN Cn mais B2 menos 4AC, que é uma constante. O AN e o CN são menores ou iguais a isso, então isso é menor ou igual que 4 ao quadrado, módulo de alfa menos alfa til mais 1 ao quadrado, mais B2 menos 4AC. B2 menos 4AC é o discriminante, que é maior que zero, maior ou igual a zero, né? Então é só a gente chamar isso de... Isso aqui é pelo menos 1, isso aqui é maior que 1, né? Então isso aqui é maior que isso, é só chamar isso aqui de M, que tanto o AN, quanto o CN, quanto o BN vão ser... Deixa eu chamar isso de M ao quadrado, quer dizer, M é a raiz quadrada disso. Se eu fizer M igual a raiz quadrada disso, raiz de 4A2, alfa menos alfa til mais 1 ao quadrado, mais B2 menos 4AC, que é positivo, porque é o discriminante do cara. Esse valor de M funciona. Tanto o AN, quanto o BN, quanto o CN são menores ou iguais a N. Isso termina a prova. Isso termina a prova porque você só vai ter um número finito de possibilidades para essa equação. Portanto, como cada equação dessa só tem no máximo 2 raízes, que o AN é diferente de zero, né? Por que o AN é diferente de zero? Porque isso aqui é diferente de zero, né? Isso aqui é o valor, né? AN é diferente de zero. Deixa eu explicar. AN é diferente de zero, pois... Como é que a gente obteve o AN? O AN é é o Qn ao quadrado, né? Que multiplica A, que multiplica Pn sobre Qn menos alfa, e Pn sobre Qn menos alfa til. E esses caras são todos diferentes de zero, porque o alfa e o alfa til são irracionais. Né? A gente começou com o alfa irracional. Não, o alfa é irracional. O alfa til é outra raiz da mesma equação. A soma das raízes, por exemplo, alfa mais alfa til é menos B sobre A, né? Então, como o alfa é irracional, o alfa til também é, né? O alfa til é menos B sobre A menos alfa. Quer dizer, as duas raízes dessa equação são irracionais. Por hipótese, eu comecei com alfa irracional, que era a raiz dessa equação do segundo grau. A outra raiz é irracional também. Pn sobre Qn, por outro lado, é racional. Então, essa diferença não é zero, essa aqui também não é zero nunca. Então, o AN não pode ser zero. Portanto, acabou, né? Você tem um número finito de possibilidades para essas equações, o AN nunca é zero. Então, uma equação dessa tem no máximo 2 raízes. O alfa n mais 1 é sempre raiz dessa equação.
Você só tem um número finito de possibilidades para os coeficientes, portanto, você tem um número finito de possibilidades para as equações e, portanto, só tem um número finito de possibilidades para os alfa n mais 1. Ou seja, como você tem infinitos valores de n, o mesmo valor de alfa n mais 1 você vai ter que repetir, de fato, infinitas vezes, mas basta repetir 2 vezes, você já garante que a fração contínua é periódica a partir desse ponto. Né? Então é isso, acabou a prova do Teorema de Lagrange, agora começa a prova de vocês. Vocês vão ter um tempinho. É uma prova de múltipla escolha curtinha, é um negócio que a gente faz de 2 em 2 semanas. Serve para controlar a frequência, para ver como é que vocês estão indo, mas não vale nota no sentido de que ninguém vai ser reprovado em